Samia Buana, Samia Buana. Este é um programa feito pra você. Samia Buana, Samia Buana. Ele é seu amigo pra valer. Paulo Perazzo, advogado previdenciário famoso, respeitado, hoje é meu convidado, é meu amigo querido. Paulo, essa reforma da Previdência tinha que ser feita, a Previdência corria risco. O Brasil corria risco de uma maneira geral. A gente deve 4 trilhões de reais, certo? O Brasil, né? Nós como nação, como pátria, devemos 4 trilhões. Nós pagamos de juros, pagávamos, agora Essa vai é a diminuir. Dívida social. Interna. A dívida pública É como interna. é como se uma pessoa devesse a um agiota. Exatamente. A dívida pública externa, ela foi praticamente resolvida por Fernando Henrique Cardoso. Na época, o ministro Pedro Malan, que era o ministro da Fazenda, renegociou, conseguiu um desconto e transformou a dívida velha em uma dívida nova, que foi os BRADs. Então ele começou a pagar... Os BRADs bancários. BRADs. Era o nome do ministro americano que renegociou a dívida, BRAD, e ele começou a pagar. Lula continuou a pagar a negociação que foi feita por Pedro Malan e teve um momento do Brasil que o Brasil tinha reservas para quitar a dívida externa. Mas, em compensação, a dívida interna, que é aquela que você pega aqui dentro do Brasil, lança títulos do Tesouro, dinheiro emprestado. É como se fosse uma promissória. A gente paga, Sami, para você ter ideia, mais de R$1 bilhão por dia de juros. Para você ter ideia, a Transnordestina, uma obra imensa, até agora custou 6 bilhões e está previsto que se gaste mais 6 bilhões, certo? Ou seja, 12 bilhões ao todo. Com 12 dias de pagamento de juros, a gente construiria a Transnordestina. Faltam 6 bilhões para terminar. 6. Né? Ou seja, seriam 6 dias de pagamento aos bancos, aos rentistas, etc. Por que isso? Porque a gente não estava arrecadando o suficiente para pagar as obrigações, inclusive da Previdência. E o governo, o custo do governo é muito alto, né? Não tem dinheiro, mesmo com essa arrecadação trilionária. Agora o Bolsonaro eliminou mais de 100 mil empregos do governo, né? Empregos. Não, o que ele fez ali foi o seguinte, ele extinguiu cargos. Certo? E é diferente de demitir, ele não demitiu ninguém. Você, através de lei, você cria 10 cargos de jornalista, certo? Aí preenche os 10, vai se aposentando. De repente tem um jornalista, mas os outros 9 cargos estão em aberto. Tem que fazer concurso. Mas estão em aberto. Então, o que foi que ele fez? Ele disse, olha, vamos extinguir as vagas. Então, ele extinguiu vai se aposentando e a vaga vai sendo extinta. E vai acabar, sabe por quê? Pelo seguinte motivo, para você ter ideia. Depois que a terceirização foi permitida para o setor público, ninguém vai mais fazer concurso público. Vão contratar através de terceirização. Então, aquela era dos concursos públicos que nós tínhamos vai acabar. Isso vai ser para a carreira de Estado, juiz, um delegado, etc. Professor, etc. Vai ser terceirização, etc. Então, vai acabar aquele sonho da classe média brasileira de ser um funcionário público com estabilidade. Inclusive, Paulo Guedes está falando aí que vai acabar com a estabilidade para os próximos, etc. Então, olha, o sistema está sendo derrubado e construído um outro. Previdência, já houve a derrubada de um sistema e a construção do novo. Trabalhista, derrubada de um sistema e a construção do novo. Nós corríamos o risco de lá adiante, daqui a uns anos, não ter dinheiro para pagar as aposentadorias. Nem tão longe do jeito que você imagina. Estava mais próximo do que você imagina. Ia acontecer isso. Ia acontecer um calote. A gente já teve uma moratória. Daqui a pouco ninguém ia emprestar mais. Ia começar a emitir dinheiro em papel para pagar. Ia gerar inflação. Insustentável. Uma dona de casa sabe que se ela não ganhar aquilo que ela gasta, a casa quebra. É assim a mesma coisa com o governo. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. E vai vir mais reforma, viu? Vai vir a reforma tributária. Veio essa reforma do pacote anticrime de Moro, que muita gente só fala no juiz de garantias,
que foi uma reforma muito boa, teve muitos aspectos bons. Por exemplo, eu estive dando uma lida no pacote anticrime, para você ter ideia. Se o cara tiver 2 reincidências em crimes hediondos, ele vai ter que... A progressão do regime só se dará após cumprido 70% da pena. Preste atenção. Então, vamos supor, o cara matou a primeira pessoa, certo? Como crime hediondo. Matou a segunda pessoa, certo? Pegou aí, vamos lá, 60 anos de prisão, 50 anos de prisão, por exemplo. Para ele ter, para ele poder sair da cadeia e para o semiaberto, ele vai ter que cumprir 70%. 35 anos. 35 anos. Entendeu? Então, assim, endureceu muito. Endureceu para o tráfico de drogas, endureceu para a milícia, endureceu a questão da progressividade dos regimes. Então, é isso que acontece. As pessoas têm uma lei, aí tem vários aspectos positivos. Não, mas não fala disso. Vamos focar naquilo que é o negativo. Então, só falou-se no ponto negativo e deixou-se uma lei enorme, certo? Sem se falar absolutamente nada sobre a lei. E a lei teve muito aspecto positivo, sim. Eu estava na Rua da Palma e um cara roubou lá um sapato, uma sapataria famosa. E o policial estava de costas, ficou de costas. Eu disse, tu não viste não o que aconteceu? Que o policial falou comigo, me cumprimentou. A esposa dele sempre ouviu no rádio. Ele disse, Samir, às vezes eu faço que não vejo. Porque eu prendo uma desgraça dessa, daqui a 2 dias ele está aqui e ainda passa na minha cara debochando. Eu tive conversando com os policiais e houve um desestímulo muito grande de você atuar, pelo seguinte motivo. Uma vez eu conversei com um policial, levaram 5 horas para prender um bando, um assalto, os caras estavam com arma, tá? Aí a primeira pergunta da juíza, na audiência de custódia, o senhor sofreu alguma violência física ou moral dos policiais? Física ou moral? Quer dizer, ou seja, o cara foi pego com armas de um assalto e tal. Tudo bem que os direitos dele têm que ser garantidos, mas assim, física ou moral, quer dizer... será que o policial disse, olha, por favor, coloque aqui as mãos para que a gente possa gentilmente te prender, sabe? Tome uma rosa para o senhor e leva uma bala. Por favor, coloque as mãos para trás com delicadeza para a gente colocar o gêmeo. Quer dizer, numa ação contra um bando, contra uma quadrilha violenta, a violência, sabe, é impossível, por quê? Porque você está tratando com homicidas, você está tratando com os sequestradores, né? Não tem como você ser... O policial está enfrentando um cara que se o policial dormir no ponto, perde a vida. E aí, veja só, aí baixa um cara desse chegar, dizendo, não, eles foram muito grosseiros comigo e gritaram comigo. Aí o policial se lasca. E me chamaram de bandido safado, e eu acho que isso foi uma agressão moral à minha pessoa. Ou seja, o policial vai responder o quê? A um inquérito. Entendeu? E aí é problema, vai ser advogado, a espada de Damocles que fica em cima da cabeça dele. Ou seja, a gente tem que dar garantias tanto aos juízes como aos policiais de serem duros, não serem arbitrários, não estou falando em arbitrariedade, mas duros e fazerem o seu trabalho sem ter medo de nada. A polícia americana é assim, é dura. Dura, você não tem medo não. E ninguém vai lá dizer, ele foi arbitrário. O bandido, se você facilitar, o bandido tira a vida do policial, não é? Olha, de tudo, é um absurdo. Essa história do juiz está sendo muito discutida aí, doutor Paulo Perazzo. Você é a favor ou contra? O juiz, olha, eu preferia que voltasse a figura do juiz de instrução. Quando eu li Os Sertões de Euclides da Cunha, depois eu li o livro do cara que matou Euclides da Cunha. De Lermando de Assis. E ele falava muito do juiz de instrução. O juiz de instrução era o seguinte, ele tomava o depoimento, ele fazia as provas periciais, ele deixava o processo pronto e um outro juiz julgava, para poder ter uma análise mais distante da situação, mais imparcial. Quem levanta
faz todo o apanhado do que aconteceu, não é correto que ele também julgue, não é verdade? Hoje é assim. Hoje é assim. Hoje, desde a fase de inquérito policial até o julgamento, é o juiz que faz. O juiz de garantias, ele nem é o juiz de instrução que eu acabei de falar. Ele fica apenas na parte do inquérito policial. Inquérito. E o juiz que vai julgar, tá certo? Ele vai fazer a instrução e julgamento. Agora, eu preferia que existisse um juiz que fizesse da parte do inquérito, ou seja, que seria o juiz de garantias hoje, que também fizesse a instrução do processo e mandasse para o juiz de Olinda julgar. Por exemplo, eu faço a instrução daqui de Recife, dos caras, 10 processos aqui de Recife, e mando para Recife. O de Olinda fazia a instrução de 10 e mandava para Olinda. Trocavam, né? É. Seria melhor. Por quê? Mas Porque vai ter juiz para tudo isso? Porque tem comarca em Pernambuco que não tem nem juiz. o que eles vão fazer, na verdade, é o seguinte, ó. Pega 10 da cidade de Bonito e manda os 10 para a cidade de Aliança e os 10 da cidade de Aliança manda para Bonito. Vai ser alguma coisa assim nesse sentido. É muito, sabe? Eles vão trocar as muito atividades. polêmico isso, né? Eu preferia o juiz de instrução, ou deixasse como estava, porque tem muitos juízes que só tem tem lugares que só tem um juiz na comarca. Mas olha, quer que eu seja sincero, depois que a gente adotar realmente O juiz. o processo eletrônico, sabe? Processo eletrônico nas comarcas, eles não acham que não vai ter tanta dificuldade não, porque eles vão trocar, o de Petrolina manda para o Recife, o de Recife manda para Petrolina, basta você acessar via internet, sabe? Eu acho que não vai ser, não é nada do outro mundo nem também, o papel precisa andar, né? Não. Ô Paulo Perazzo, tem muita gente criticando o governo de Pernambuco no tocante ao Detran, ao IPVA. Você está por dentro disso? Olha, Sami, eu vou dizer uma coisa. O IPVA, para mim, eu fiz uma análise e eu vi que o decreto do governo de Pernambuco, os valores dos veículos, eles não batem com os da tabela FIPE. Uma grande parte está maior do que o da tabela FIPE. Isso aí pode ser questionado, viu? Por quê? Porque de onde é que o governo tirou aquela análise estatística tão forte, maior do que o da FIPE, para conseguir ter a... Então, os modelos, mesmo sendo modelo e ano certinho, quando você faz uma comparação da tabela FIPE com a tabela do governo, você vê que muitos carros estão 20% acima do valor da tabela FIPE. Então, isso pode ser questionado judicialmente, por quê? Porque o governo está ganhando aí 20% sobre uma base de cálculo inexistente. Agora, Paulo Perazzo, os professores perderam com essa reforma da Previdência? Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Todo mundo. Não teve, não posso dizer que teve algo bom, não. Foi para a população foi péssima a reforma. Agora, Foi infelizmente, necessária. era um mal necessário e a gente não tem como tratar câncer com aspirina. Ou a gente dava quimioterapia, ou o sistema entrava em colapso. Isso não ia ser bom para ninguém. Doutor Paulo Perazzo, então a reforma da Previdência era necessária, foi feita com prejuízo para uns e para outros, mas também com um ganho para o país e para um ganho para quem já está, quem vai se aposentar, né? Não, para quem vai se aposentar teve ganho nenhum. Nenhum. Foi só coisa ruim. Ruim. Mas para o Brasil era necessário, porque Samir, a gente não pode continuar vivendo, pagando R$1 bilhão por dia de juros. A gente vai ter agora, foi feita a reforma da Previdência, vai ser feita a reforma tributária para se arrecadar mais de alguns, menos de outros. Quem pode mais pagar mais, quem pode menos pagar menos. E era necessário para a gente poder sair desse ciclo de tomar dinheiro emprestado dos outros para poder sustentar o Estado. E ver essa história do IPVA no Detran de Pernambuco, né? Se a gente for falar em revisão... Bom, já que a gente está fechando aqui, duas notícias importantes. Sim. Primeiro, quem se aposentou de 10 anos para cá tem a revisão da vida inteira. Ah, é certo? possível. É possível. O que significa isso? Você vai pegar todos os salários que você já pagou e fazer uma nova média.
Por quê? Porque a média hoje é de julho de 94 para cá. Então, faça uma consulta, veja se tem direito e se tiver direito, corra rápido antes que acabe o tempo na justiça. Olha Prescrição. o que fizeram para mim. Acabou. Tá bom. Lamento. Tchau, Samir. Até um próximo, né? Vamos embora. Até uma próxima vinda sua. Tá bom, meu Tá bom? amigo. Prazer. O Café com o Samir termina por aqui. Papai do Céu lhe abençoe. Até o próximo programa e uma ternurinha para você.